Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Vida Pós-Culto. Eu me chamo Edson Vargas e a proposta desse canal é aprendermos juntos a manifestar uma vida cristã fora do prédio da igreja. Bem, hoje nós vamos falar, você já viu aí no título do vídeo, sobre um assunto que de repente você deve estar pensando, o que tem a ver se a proposta do canal é o contrário? Na verdade, a proposta do canal é falar exatamente sobre isso, porque você parou para pensar o que realmente significa ir ao culto, ou cultuar a Deus, ou participar do culto, ou o que muita gente diz erroneamente, assistir o culto. Será que o culto é só um compromisso de domingo ou ele é um reflexo de algo muito maior? Hoje, nesse vídeo, nós vamos entender um pouco como o culto deve ser uma resposta da nossa caminhada com Deus no dia a dia e como isso começou muito antes, lá no início da humanidade. Bem, a palavra culto vem do latim, do termo cultus, que significa adoração. Porém, na Bíblia, o conceito de culto a Deus, ele aparece na primeira vez lá em Gênesis, no capítulo 4, com Sete, o filho de Adão. A Bíblia vai nos dizer que foi no tempo de Sete que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26, vai dizer o seguinte: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. A partir desse momento, nós vemos que a humanidade respondendo à revelação de Deus com a adoração, ou seja, com o culto. Então o culto ele é mais do que um momento isolado da nossa vida. Ele é um resultado de uma vida dedicada a Deus. Então não é à toa que Jesus disse lá em João, no capítulo 4, no verso 24, para a mulher samaritana, o seguinte: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, a gente entende que o culto, na verdade, ele é uma expressão de tudo que vivemos com Deus no nosso cotidiano. E se queremos viver uma vida cristã autêntica, ter uma vida pós-culto com Deus, nós precisamos entender essa conexão. Então, o que é o culto? O culto ele é um encontro entre nós e Deus, onde nós respondemos ao chamado de Deus para adorá-lo. Nós adoramos a Deus no momento da oração do culto, no momento do louvor do culto, no momento da oferta do culto, no momento da palavra. Ou seja, é um tempo de louvor, de oração, de comunhão e de ouvir a palavra de Deus. O culto é aquilo que nós oferecemos a Deus como forma de adoração. E é por isso que eu digo a você que o termo "eu vou assistir o culto em tal igreja" está errado. Você não assiste o culto, você vai até o prédio onde a igreja se reúne para cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Você não assiste o culto, você não vai para ouvir a Deus, você vai para cultuar a Deus. O culto é de baixo para cima, é de nós para Deus. Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, Paulo vai nos exortar no seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Então o culto não é apenas o que fazemos no domingo ou o que nós fazemos no dia em que nós nos reunimos como igreja. Ele deve ser uma culminação, ou seja, o resultado de uma vida que está em constante comunhão com Deus. É isso que você tem que levar para o seu culto dominical, ou seja, no dia que você se reúne com a sua igreja ou com o corpo da igreja. Você deve entender que aquele momento é um momento em que eu vou responder a Deus aquilo que eu faço durante toda a minha semana.
O culto na igreja ele é uma celebração daquilo que nós vivemos durante o nosso dia a dia com Deus. Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 26, que foi o que nós lemos no início do vídeo, nós vemos que a partir de 7, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Ali foi o início da prática da adoração pública, ou seja, de um culto comunitário. Desde então, a adoração ela tem sido uma resposta do ser humano ao relacionamento com Deus. Ele não começa no culto, tá entendendo? Mas ela reflete uma vida de busca e reverência a Deus. Então o nosso culto, decore aí, o nosso culto é uma resposta da nossa adoração a Deus durante o nosso cotidiano. Então por que nós devemos ir para o culto se eu preciso somente ter uma vida de comunhão com Deus? Porque o culto não é para nós, o culto é para Deus. Ele é digno de ser adorado e por quem ele é, e por isso que quando nós nos reunimos, algo poderoso acontece. Essa é a importância de nos reunirmos para refletir aquilo que nós fazemos durante a semana. Aquele momento de adoração com a música, em que nós erguemos as mãos e damos a Deus o nosso melhor em adoração, deve ser um reflexo daquilo que nós fazemos durante toda a semana, aquilo que nós fazemos, aquilo que você, aquilo que eu deve fazer no momento devocional, aquilo que você e eu deve fazer no secreto, tá certo? Tudo aquilo é resposta. Então, quando nós nos reunimos como igreja, aí algo sobrenatural e poderoso acontece. Nós somos edificados, nós somos encorajados, nós somos renovados pela comunhão uns com os outros. Você está entendendo como Deus é fantástico? Porque no momento em que nós reservamos para cultuar em comunidade, em dar a Deus aquilo que Ele é digno, Ele também nos devolve algo. Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47, vai dizer como a igreja primitiva se comportava no momento do culto e o que Deus fazia através do Espírito Santo na vida deles. Vai dizer o seguinte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Além disso, quando nós adoramos juntos, nós demonstramos que nós pertencemos a uma comunidade de fé e que a nossa vida cristã, ela vai além da nossa individualidade. O culto sempre vai nos lembrar que nós fazemos parte de algo maior, que nós não estamos sozinhos, porém que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E é por isso que o culto é para todos, preste bem atenção. O culto não é somente para o irmão que está na cadeira, para a irmã. O culto não é simplesmente para quem está no louvor, o culto não é simplesmente para quem está na porta, o culto é para o pastor, o culto é para o obreiro, o culto é para o diácono, o culto é para o presbítero. Se teu pastor, se teu diácono, se o presbítero, seja lá quem for, durante o momento do culto, fica trancado dentro de gabinete, fica escondido numa sala reservada, seja lá estudando a palavra ou atendendo alguém, ou se no momento do culto ele não está juntamente com a igreja adorando ao Senhor, está errado.
Se você percebe que o seu líder, quando alguém está escalado para pregar, que não é ele não participa do culto frequentemente, é claro que nós entendemos que muitos pastores precisam, e a maioria deles, todos precisam, descansar, tirar um período para poder descansar, para poder estar com a sua família. Porém, se frequentemente, quando o pastor não está escalado para pregar no momento do culto, ele não participa do culto, ele não vai, isso está errado. O seu pastor não é melhor do que ninguém. Se ele não cultua, como ele vai poder te dar alguma coisa, meu irmão? Se o culto é o reflexo daquilo que damos a Deus durante a semana e durante o cotidiano, se eu não vou, eu não estou dando nada. Entende? É importante nós entendermos que o culto é para todos. É uma convocação de Deus para todos, inclusive a liderança da igreja. Porque o culto, ele é a resposta da minha vida com Deus. A nossa semana deveria ser uma preparação para o culto. E o culto um reflexo daquilo que vivemos com Deus. Então o culto é o momento em que nós respondemos a tudo que Deus fez e falou durante a semana. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1. Vai nos ensinar aqui: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O culto racional não é chegar no momento ali somente do louvor e levantar suas mãos e chorar e durante a semana você fingir que nada daquilo aconteceu. Não, meu irmão. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo é entregar a minha vida a Deus durante o meu cotidiano, e aquele momento em que nós nos reunimos vai ser a resposta desse sacrifício. Isso significa que o culto de domingo, ele é apenas uma parte, uma parcela da nossa adoração. A verdadeira adoração, ela vai envolver toda a nossa vida, desde as pequenas atitudes até os grandes momentos. Então entenda, o culto, ele é uma resposta da nossa adoração cotidiana a Deus durante a semana. Amém? Nós precisamos entender isso. O culto, ele não é um ponto final da nossa fé, mas ele é a resposta de uma vida vivida com Deus. E o que nós fazemos durante a semana, isso é a vida pós-culto. Quando nós vivemos para Deus, em todas as áreas, aí o culto se torna uma celebração de tudo que Ele tem feito em nós. O culto se torna então uma resposta comunitária da nossa relação com Deus. O culto público é uma resposta comunitária da nossa relação com Deus. Amém? Por isso, a partir de hoje, quando você for ao culto, cultuar a Deus, quando acabar, pare de falar assim: Deus não falou comigo hoje. Porque o culto não é para Deus falar com você, mas é para você dar a Deus aquilo que você tem feito durante o seu cotidiano. O louvor não me tocou. Não é para te tocar o louvor. O louvor é para tocar a Deus. Tá certo? O momento, inclusive, que Deus separou para que Ele falasse com você é o momento da palavra. Mas até no momento da palavra, a nossa reverência, neste momento, é um culto a Deus. Amém? Então, chegamos no final desse vídeo. O vídeo foi curto e eu quero te desafiar. Como é que tem sido a sua vida pós-culto? Então, a maneira como você vive durante a semana, ela reflete aquilo que você tem celebrado no domingo, sim ou não? Então, deixe um comentário aqui no vídeo, tá certo? Me conte aí como é que você tem buscado viver essa vida de adoração contínua. Coloca assim: eu tenho praticado o meu devocional, eu tenho orado todos os dias, eu tenho praticado o jejum, que pode ser um possível tema de vídeo desse canal, falarmos um pouco sobre o jejum, tá certo? Então coloque aí como é que você tem buscado a Deus na sua vida de adoração contínua.
beleza? E se você gostou aí desse vídeo, já se inscreva aí no canal, curta esse vídeo, ative o sininho e compartilhe esse vídeo aí com alguém que precisa entender a importância do culto. Valeu!